Olá, professor! Seja muito bem-vindo em mais um episódio da nossa série Passos de Crescimento. Essa série que foi pensada para fazer o seu negócio crescer de verdade esse ano, agora em 2026. Gente, hoje eu quero falar sobre uma coisa que traz muita dúvida para os professores, que é: Ana, como que eu contrato um professor parceiro? Minha nossa, o que eu faço? Eu contrato PJ, eu contrato CLT, aonde que eu arranjo, como é que eu treino? Gente, essa parte pedagógica às vezes complica a cabeça de um professor, porque uma coisa é você ser professor autônomo, você saber o que você precisa fazer. Outra coisa é você agregar um ser à sua empresa e treinar essa pessoa e fazer essa pessoa pensar como você pensa, por exemplo, né? Então, hoje, gente, aqui nesse encontro, aqui nesse vídeo, eu quero mostrar para você o que é que você precisa fazer e você sair com um passo a passo que, se você contratar um professor agora, você já sabe o que é que ele precisa fazer. Bom, antes da gente começar, me diz uma coisa, já está inscrito no nosso canal? Se não, já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, mas se inscreve no canal e ainda deixa o like aqui para esse vídeo. Por quê? Para que esse vídeo atinja mais pessoas e possa modificar a vida de mais professores. Combinado? Agora a gente vai começar. Vamos embora! Pronto para começar? Vamos organizar agora as nossas ideias. Gente, quando você pensa em contratar um professor parceiro, primeira pergunta é: Ana, estou no momento de contratar um professor parceiro? Vamos entender. Você está no momento de contratar quando você já encheu a sua carga, então a carga que você estabeleceu, tá? Não que você está se matando de trabalhar, por favor. Então, Ana, eu queria trabalhar 25 horas, já enchi a minha carga com 25 horas, no entanto, tem mais alunos aparecendo e eu não estou conseguindo dar conta da demanda. Chegou no momento de você ter um professor parceiro. Porque, você pode até passar para outros colegas seus, mas assim, se as pessoas estão passando para você, por qual motivo que você não vai ter alguém que trabalhe como você e você pode faturar acima disso? Faz muito mais sentido você ter e ampliar e expandir o seu negócio, tá? Então, essa é a primeira coisa, esse é o seu momento, né? Está com essa demanda maior do que você consegue atender. Beleza. Tá nesse momento? Vamos começar a procurar esse professor. E aonde você vai encontrar? Olha, existem várias formas de você achar esse professor. Qual que é o melhor caminho? Olha, o primeiro caminho que eu recomendo é você começar a procurar entre as pessoas que você conhece. Então, aquele professor que você já trabalhou presencialmente, ou aquela pessoa que é seu colega, de alguma forma você conhece essa pessoa, esse já é um bom passo. Por quê? Você vai, de repente, entender como que ela trabalha, o que é que ela faz, como que ela age, o quão fácil de lidar é com aquela pessoa. Isso ajuda bastante. Ou, às vezes, essa pessoa estudou trabalhou no mesmo local que você, então ela já sabe ali uma linha de raciocínio, talvez ela já trabalhe na mesma metodologia que você trabalha, facilita bastante a sua vida, tá? Mas vamos supor que às vezes você não tem isso. Essa seria a primeira opção. Qual que seria uma segunda opção? Segunda opção, você buscar a indicação de alguém, buscar entre seus amigos, às vezes buscar num grupo de professores que você já faz parte e jogar ali a oportunidade. Gente, estou buscando professores, alguém tem interesse, né? Estou buscando essa carga, essa oportunidade, se alguém tiver, fale comigo. Uma opção. Ana, não tenho essas pessoas, não conheço, não faço parte de grupo. A terceira opção é você partir para um site de busca. Então, assim, existem vários sites de buscas de currículo hoje. Você pode escrever ali as funções, o cargo que você quer e receber currículos e ir analisando as pessoas. Então, opções para a gente encontrar novos professores, tá? Encontrou essa pessoa? Aí você vai trazer para a entrevista. O que você precisa entender? Gente, antes de você entrar numa entrevista com a pessoa, você precisa ter algumas coisas organizadas dentro do seu negócio. Por exemplo, você precisa já ter muito bem estruturado na sua cabeça o que é a sua escola. Por que a sua escola, vou te dizer assim? Porque para você vender para outro professor, é importante que as suas aulas não estejam 100% ligadas a você. Porque senão vai ser muito mais difícil de você convencer um aluno a fazer aula com outra pessoa que não seja você. Se você coloca o nome de escola, você fica neutro. O nome da escola fica neutro e aí fica mais fácil de você vender para outra pessoa. Então você precisa ter essa estrutura de escola muito bem definida, sua metodologia. Você precisa ter escrito para você o que são seus inegociáveis.
Por exemplo, o que é muito importante que um professor cumpra para você? Ele precisa ser pontual, a vestimenta dele é importante, o cenário dele, as ferramentas que ele está utilizando, o que são os seus inegociáveis. Por quê? Porque pode ser que para você pontualidade seja algo inegociável. Tipo, para você é inadmissível que o aluno, que o professor comece a aula 5 minutos atrasado. Né? Se você de repente, isso é um inegociável para você, na entrevista, a pessoa já chega atrasada, nem pede desculpa, não explica o que aconteceu, você já fica em alerta. Opa, um dos pontos mais importantes para mim, essa pessoa já não cumpriu. Então você já vai levando isso em consideração e se você ainda assim resolver contratar essa pessoa, você já sabe ali que, né, a pessoa não trabalhou no seu inegociável. Ou às vezes não, você fala assim, Ana, para mim ter uma roupa, uma boa vestimenta é algo inegociável. Ou, não, olha, eu ofereço o uniforme da escola, a pessoa precisa ter essa vestimenta e isso para mim é inegociável. Enfim, você precisa definir quais são os seus inegociáveis, porque a hora que você vai entrar, você vai analisar isso para a pessoa. Então, esse é um ponto. Então, a estrutura da escola bem definida e você ter os seus inegociáveis. Qual que é um outro ponto? Você entender o que é importante para a sua metodologia, qual que é o tamanho do conhecimento que esse professor precisa ter. Porque, por exemplo, se você é uma escola que você só atende iniciantes, talvez você não precisa requisitar que esse professor seja um professor super avançado, que ele seja um professor, um C2 com certificado, né? Por quê? Porque às vezes se ele for um B2, né, muito bom, ele já consegue atender o seu público e tá tudo certo. Ou talvez não, você fala assim, Ana, para mim é importantíssimo que esse professor ele tenha alguma forma de certificação internacional. Tudo bem, isso aí vai ser um requisito seu. Então você precisa entender para você poder trabalhar, selecionar com mais facilidade as pessoas e na hora da entrevista você vai entender o que é que você pergunta, o que é que você não pergunta, né? Ou aquilo que você vai entender o que a pessoa é maleável, o que ela não é, tá? E aí o que você pode fazer? Aí você vai entrar numa entrevista e você vai entender quem que é aquela pessoa, você vai conhecer, você vai ver, você vai analisar, você pode analisar o nível de inglês dela, você pode mostrar para ela, olha, o que é importante para nós, ver para ela se aquilo se encaixa para aquela pessoa também, mostrar a maneira como você trabalha, ver se aquela pessoa se adequa. E aí você pode fazer testes. Olha, a pessoa passou na entrevista, você gostou da conversa, ela tem uma boa comunicação, você gostou da aparência dela, pode te representar enquanto escola, beleza. Você vai determinar qual que é o próximo passo. Fala, ó, gostei de você, beleza, vamos começar o treinamento. Só que talvez você pode deixar claro que o treinamento não é uma garantia que essa pessoa vai começar com você. Isso, lógico, vai depender de como que você vai organizar. Só que você pode começar o treinamento e definir bem mesmo lá no final, depois que essa pessoa talvez assistir suas aulas, der uma aula para você e você vai testar se ela absorveu de fato a sua metodologia. Passou por isso? Você vai ter organizado o que, gente? Você vai ter organizado o seu onboarding, né? Você vai ter organizado o treinamento que você vai fazer com essa pessoa, tá? Vou fazer assim, eu tô falando bastante coisa, vou compartilhar um pouquinho aqui da tela para ficar mais fácil para vocês. Então, contratar o professor. Primeira coisa é encontrar o professor. Vou depois escrever quais as coisas que a gente falou. Depois, definir muito bem a estrutura da escola. E aqui a gente vai ter principalmente quais são os seus inegociáveis. Inegociáveis. Depois, definir muito bem a estrutura da escola. Você vai para entrevista, né? Você vai ver o que é que você vai perguntar para essa pessoa, o que é importante que você precisa definir. E aí você vai o quê? Você vai para o treinamento. E aqui essa parte que eu quero escrever. Quando a gente fizer o treinamento, o que você vai fazer? Você vai fazer primeiro uma call de onboarding com ela, mostrar o que é a sua escola, o que é que você faz, qual que é o seu propósito, a sua missão, como vocês trabalham, quem são os seus alunos, qual que é o seu nicho, enfim, você vai introduzir essa pessoa à sua empresa. E aí você vai começar o treinamento e você vai estabelecer o quê? O que é importante para você? Ana, num treinamento a pessoa precisa ter carga horária, de aulas gravadas assistidas. Então, por exemplo, você vai ter aulas lá gravadas de individual, dupla, trio, grupo, e você vai pedir, olha, você precisa assistir pelo menos uma aula de cada, então você precisa cumprir 4, 5 horas de carga horária. Você precisa ter o quê? Uma carga horária de
aulas ao vivo assistidas. Então, essa pessoa vai entrar em uma aula junto com você para poder acompanhar o seu trabalho, tá? O que você vai ter junto com isso? Essa pessoa ela vai completar um feedback que você montou para poder provar, né, que ela está prestando atenção. E aí lá você vai fazer as suas perguntas. Como que a aula iniciou? Como que se desenvolveu? Como que o professor deu o feedback? Como que você identificou esse ponto, aquele ponto? Enfim, tudo que é importante para você, que você quer que o professor analise. Depois, ele pode ter o quê? Ele pode ter horas, ele pode ter aqui aulas de demonstração. Aí você pode colocar o quê? Para esse professor fazer uma aula com você, ou fazer aula com algum aluno seu, ou com algum parente, não sei. Você vai definir isso. Para quê? Para você ver agora ele colocando em prática aquilo que ele entendeu sobre a sua metodologia. E aí você vai conseguir avaliá-lo muito melhor, tá? Definiu tudo isso, gente? Ele cumpriu todos os requisitos. Assistiu as aulas gravadas, assistiu ao vivo, deu as aulas, o feedback foi muito positivo. Pronto, essa pessoa está pronta para iniciar. Aí, começou. Passou o treinamento, aí você vai o quê? Iniciar de fato com essa pessoa. Ainda assim, quando você iniciar, você pode ou não definir um período, vamos dizer, probatório, né? Ou seja, um período de avaliação. E você pode definir. Isso aqui vai ser, sei lá, de 1 a 3 meses. Que é o quê? Você vai falar para a pessoa, olha, vamos avaliar você durante esse 1 mês para ver se você vai se adaptar a metodologias, aos alunos, se nós iremos nos dar bem, né? E você ser sincero com a pessoa. Para quê? Para que de repente a pessoa não largue tudo que ela tem hoje para ficar exclusivamente com você e de repente lá na frente, daqui 1, 2 meses, as coisas não deem certo, que vai ser ruim para você e vai ser ruim para essa pessoa também. Então aqui você pode deixar o quê? Tudo muito bem definido, pré-estabelecido, porque aqui é o famoso o quê? O combinado não sai caro, tá? Ana, em qual momento que eu defino o valor da pessoa? Provavelmente aqui na entrevista, você já falou para essa pessoa quanto que ela vai ganhar. E aí, o quanto que você vai pagar para ela? Isso daqui é particular do seu negócio. Porque você pode variar o quanto que você quiser, né? O que eu faria? Eu, Ana, colocaria um preço que eu consideraria justo, né? Eu provavelmente não gostaria. Eu, quanto professora, não gostaria de receber menos de R$50 a hora aula, por exemplo, se eu fosse trabalhar para alguém, porque eu entendo que a pessoa tem que ter um lucro. Só que isso vai depender o quê? Do seu negócio. E quem vai definir isso é você, porque isso depende muito dos seus números. Mas aqui você já falou com a sua pessoa, tá? Então aqui você entendeu. Então, basicamente, esse aqui é um passo a passo que você precisa hoje para quê? Para contratar novos professores. É o quê? Encontrar o professor, definir muito bem sua estrutura, fazer a entrevista, estabelecer o treinamento e definir ali como que vai ser o início, se vai ter um período probatório ou não, tá? Bom, ficou mais claro agora, professor, o que é que você precisa hoje para contratar novos professores e expandir o seu negócio? Se ficou com alguma dúvida, não deixe de colocar aqui no comentário, porque vai ser um prazer responder. E agora que você já finalizou esse vídeo, se você não deixou seu like lá no começo, deixa agora e mais, compartilha com outra pessoa, né? Muito obrigada aqui pela sua atenção e até o próximo episódio.